Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Léo e a partir de agora eu vou começar a trazer para vocês uma série de vídeos a respeito dessa máquina aqui, que é o Dell Inspiron Série 7000 Gaming Edition, modelo 7559. Eu comprei essa máquina recentemente e eu não consegui obter nem pelo YouTube nem por outros meios informações que eu achava interessante saber quando eu estava escolhendo o computador, que era, por exemplo, o FPS, como se comportava a placa de vídeo rodando alguns jogos, se rodava todos os jogos que eu estava desejando, tá certo? Também como se comportava o processador e para mim, naquele momento, o mais importante de tudo, como se comportava em relação à temperatura, tá certo? Porque eu tive um notebook antes desse, não era gamer, mas eu tinha um sério problema com aquecimento e eu não queria, obviamente, ter esse problema de novo numa máquina desse nível, que não é uma máquina barata, tá certo? Então, eu queria ter certeza que eu estava fazendo uma boa compra. Então, para essas pessoas que também tiveram as mesmas dúvidas que eu tive quando eu estava escolhendo uma máquina, eu espero que essa série de vídeos aí esclareça para vocês todas as dúvidas. Caso vocês tenham alguma outra dúvida, é só mandar nos comentários que eu respondo para vocês sem problema, tá certo? Então vamos lá. Começando aqui, eu vou fazer esse vídeo apresentando a máquina e depois vou fazer os vídeos com os gameplays, tá certo? Então vamos lá. Essa é a máquina Dell Inspiron 7000 Gaming Edition, modelo 7559 da Dell. Essa máquina está disponível com os processadores i5 e i7 e também nos sistemas operacionais Ubuntu e Windows. Essa é a versão de entrada, não a mais de entrada porque tem a com Ubuntu que é R$ 200 mais barata. Essa é a com i5, equipado com i5 de sexta geração, 6300 HQ, 2,3 GHz e Windows, tá certo? Além dessa, temos também a versão i7 com Ubuntu e Windows, que pode chegar ao valor de R$ 5.600 à vista, no momento que eu gravei o vídeo, e também essa versão com Ubuntu sai a partir de R$ 4.500, o que é muito interessante para um notebook gamer. Quem aí está pesquisando sabe muito bem que esses notebooks partem aí de quase R$ 10.000, então ter um notebook nesse valor e com esse desempenho, como vocês vão ver, é muito animador para quem está precisando, né, está procurando uma máquina desse tipo. Fazendo uma breve análise aqui do que a gente vê por fora, a gente vê essa parte aqui, a tampa fosca, né, que é muito bonito, porém vocês vão ver que ela é muito suscetível à marca dos dedos, principalmente quando a gente está com a mão um pouco engordurada, mancha muito e é relativamente difícil de tirar essas manchas. Eu tentei tirar para começar a gravar o vídeo, mas deu muito trabalho e mesmo assim ainda não saiu completamente. Então essa é a única crítica aqui por fora. O que a gente vai ter nas laterais aqui de entradas, tá certo? Ó, aqui do lado direito nós vamos ter o leitor de cartão SD aqui, nós vamos ter uma entrada USB 3.0 que fica praticamente o tempo todo ligada desde que o computador tenha bateria. Então, mesmo com ele desligado, você pode ligar um dispositivo, ele vai carregar. Só uma USB tem essa função. Não adianta ligar duas, que no caso não vai, você não vai conseguir carregar dois dispositivos, só um. Além disso, temos HDMI, cabo de rede e aquela travinha que a gente já sabe para colocar um cadeado e tudo mais para segurança, tá certo? Do outro lado, nós temos a entrada do carregador, nós temos uma saída de ar, temos também duas USB 3.0 e temos também aqui a entrada do microfone, o jack do microfone e do áudio que não são separados. Nessa máquina eles são juntos, então isso aí gerou algumas críticas por parte das pessoas. Para mim não faz muita diferença, mas é aí o que a gente tem aqui. Além disso, aqui na parte de trás a gente tem duas saídas de ar. Elas têm as lâminas de alta performance para resfriar o equipamento, tá certo? De uma melhor forma. Isso é o que a gente tem aqui por fora.
Vamos agora analisar o que a gente tem por dentro. Abrindo ele, a gente já vê aqui as etiquetinhas GeForce GTX, Intel Core i5, tá certo? Eu não comentei, mas esse computador ele é equipado com o i5 sexta geração, também 8 GB de memória RAM DDR3L, um HD híbrido de 1 TB com 8 GB de SSD, que dá aí uma velocidade muito boa para quem não quer gastar dinheiro com SSD. Eu coloquei um SSD 250 GB M2, né, que no caso é a portinha que a gente tem para pôr. Vale lembrar que ele é praticamente o dobro do preço de um HD SSD normal, então é um alto investimento, né, na faixa de 600, 700 reais para colocar esse SSD. E também ele tem a tela Full HD e teclado iluminado, que ajuda muito. Isso, eu fiquei muito contente de achar um notebook com isso, que fosse gamer, porque em grande parte do tempo eu estou usando ele para faculdade, por exemplo, então isso me ajudou muito, tá certo? Aqui então o overview básico, o teclado iluminado e o touchpad de uma dimensão boa, mas vocês vão ver que eu vou comentar que ele é a única coisa que deixou a desejar para mim. Ele realmente não é tão bom, eu já tinha visto isso em outras filmagens e concordei. O touchpad realmente poderia ser muito melhor. O do meu notebook antigo de 6 anos atrás era muito melhor que esse aqui. Então fica aí a crítica para o touchpad. Se você vai usar com mouse, nada que vai te interferir, tá certo? Aqui também a gente tem uma saída de áudio que tem um som muito alto, não necessariamente com uma qualidade extraordinária. É bom, atende bem. Se você tiver um headset para usar para jogar, por exemplo, vai ser muito bem-vindo também. Aqui na parte de trás, eu esqueci de comentar, ele tem um subwoofer, tá certo aqui, que sinceramente não faz muita diferença na qualidade do som, pelo menos eu não senti. E aqui a gente tem as grades para entrada de ar. Uma coisa que é sensacional dessa máquina é que apenas com esse parafuso aqui você consegue ter acesso às funções mais importantes, às peças mais importantes, por exemplo, o slot de RAM, também o HD de 1 TB e também a entrada do SSD. Como vocês vão ver, é muito simples para abrir essa tampa. Com apenas uma chave Phillips, a gente vem aqui, tira o parafuso, tá certo? Com algum cuidado a gente tira a tampa e aqui a gente já tem uma visão do interior da máquina. O que a gente tem aqui? 2 coolers, que é muito interessante, principalmente na hora do desempenho, como vocês vão ver nos próximos vídeos. Ele realmente tem um desempenho assim relacionado à temperatura excelente, não tenho o que falar. Temos aqui a bateria de 74 Wh, que promete até 10 horas de carga se você usar em uso normal. Eu não consegui obter tudo isso, obtive ótimos números, até 6 horas usando normalmente, mas mesmo assim 6 horas é muito longe do que eles dizem de 10 horas no site. Aqui a gente tem um slot de memória RAM, 8 GB, e a gente tem um slot vazio, então você pode fazer um upgrade de memória RAM para até 16 GB, tá certo? Aqui o nosso HD híbrido de 1 TB com 8 GB de SSD. E aqui a portinha M2 do SSD, que no caso eu coloquei um SSD. E vocês vão ver que realmente ajuda muito, porque o computador fica muito mais rápido. Apesar de que, quem está acostumado a usar um HD normal, esse híbrido já dá uma diferença absurda. É muito legal ter essa peça equipada. Então isso é um ponto positivo aí para o computador da Dell, caso você não queira investir até 600, 700 reais em um SSD. Viu? Uma facilidade aqui mexer
na parte interior do computador. Agora vamos dar uma olhada aqui. Eu vou ligar ele. Espero que dê para ver. Peço desculpas porque eu realmente não tenho como... não tenho recursos para fazer uma gravação um pouco melhor. Espero aí que dê para ver direitinho, tá certo? Então, ligando aqui o computador, vocês já podem ver que o teclado é iluminado. Ele só tem essa cor, então não dá para configurar de outras cores, só tem branco mesmo. Mas ele tem duas intensidades de iluminação, tá certo? Então aqui a gente vê o teclado e o mousepad. Uma crítica, como já disse, o mousepad ele realmente não é tão bom como deveria. Você sente que ele não tem uma resposta muito boa ao toque, e também quando você está rolando, você vê que falta, assim, realmente é a parte do computador, se eu pudesse criticar, que eu realmente acho que merecia uma atenção um pouco maior da Dell. Tá certo aqui? Então vou colocar nas configurações do sistema, para a gente dar uma olhada. Então ele é uma máquina com i5, 6300HQ, CPU de 2.3 GHz, 8 GB de RAM, já vem com o Windows 64 bits, a única coisa que eu fiz foi instalar o pacote Office que não vem nele. Esse Windows também não é o que vem nele, eu instalei pela licença que eu tenho da faculdade. Então ele é o Windows 10 da versão Educational, tá certo? Então é isso que a gente tem aqui. Falar um pouquinho agora sobre a placa. Essa placa GTX 960 realmente é uma notícia muito boa para quem tá querendo essa máquina para games, tá certo? Ela tem um desempenho muito satisfatório, consegue rodar todos os jogos mais recentes, inclusive, por exemplo, GTA V, consegue rodar no Very High, Battlefield 4 até no Ultra dá para rodar, apesar de que quando tem algumas explosões, algumas coisas, você vê umas quedas de FPS que começam a prejudicar o gameplay, mas se você, por exemplo, tirar os filtros, você já tem uma melhora considerável aí dos gráficos e dá para rodar tranquilamente. Os jogos mais antigos todos rodam sem nenhum problema. Eu gosto muito de jogar Flight Simulator X, então vocês vão ver que nos próximos vídeos que eu fizer eu vou rodar sem problema nenhum, não tem nenhuma queda de FPS assim tão grande que chegue a comprometer, tá certo? Aqui uma coisa interessante, se você não mexer no teclado e no mouse, a luz de fundo do teclado apaga. Isso chega a ser uma coisa ruim, porque quando você está usando o notebook à noite com o mouse externo, ele apaga, e se você não digitar nada no teclado, ele continua apagado. Então na hora que você precisa usar o teclado, isso começa a virar um problema. Nada muito grande, só encostar no touchpad já reacende e aí tá tudo certo. Um detalhe aqui do teclado também é que ele vem com a parte dos números na lateral, que facilita muito o uso no dia a dia, e também para games algumas teclas a mais sempre ajudam. Tirando isso, não tenho o que falar, o computador realmente, na minha opinião, já tem aí mais de um mês de uso. Valeu muito a pena, ele apresentou um desempenho que realmente me deixou muito contente. Foi uma máquina que me surpreendeu muito, principalmente na questão da temperatura. Os jogos rodam naturalmente a 65 graus, 70 graus, nunca passou de 73 graus, com ele apoiado direto na mesa. Se você colocar um cooler, alguma coisa, ou mesmo uma base, só para tirar ele da mesa, deixar ele um pouco mais alto, já cai aí 10 graus. A GPU, isso da CPU, a GPU fica em torno de 60, 65,
se usar desencostado, chega até a bater os 59 graus. Isso rodando, por exemplo, o GTA V, como vocês vão ver, no Very High, a 50 FPS na média. Então, assim, o desempenho realmente agrada muito, principalmente pelo valor. Quem está aí procurando notebook gamer vê que os notebooks gamers em geral começam aí a partir dos 7.500 com o Alienware, por exemplo, ou até 10.000 com os Asus Republic of Gamers e também o da Acer. Então, assim, ter um notebook na faixa de preço de R$ 5.000 que este notebook oferece, vale muito a pena, o custo-benefício é excelente. Tirando o mousepad, tudo é perfeito. Ele roda muito bem, a tela em Full HD é sensacional, o brilho é muito bom, atendeu muito bem a minha expectativa. O carregador dele é um pouco grande, se vocês notarem aqui. Ele é um pouco grande, tá certo? O fio dele é um pouco grosso, não é muito pesado, nada que atrapalhe, né? O único inconveniente é que ele é um pouco grande demais. E isso pode ser ruim para transportar, mas nada absurdo assim, dá para usar tranquilamente. Uma coisa muito interessante que eu fiquei muito na dúvida antes de comprar essa peça é quanto tempo a Dell ia demorar para me entregar. E eu também vi que muitas pessoas, né, pelo menos algumas pessoas tiveram alguns problemas em relação à placa-mãe e a tela que vazava luz, né? Quando você olhava aqui, tinha um vazamento, principalmente quando a tela estava muito escura. Nessa parte aqui, você viu algumas manchas. A minha máquina não tem esse problema e também não tem o problema da queda de FPS que dava devido à placa-mãe, né? Que até um outro youtuber postou aí. Então, assim, a minha máquina está muito boa, não tenho do que reclamar, nada disso até agora. 1 mês e meio de uso tranquilo, não teve piora de desempenho, não teve piora em relação à temperatura. Então, assim, realmente, até agora está tudo ótimo. Eu comprei essa máquina numa sexta-feira de feriado, ela chegou na sexta-feira seguinte, então assim, eles me deram 10 dias de prazo para entrega, me entregaram em 5 dias úteis, o que foi muito bem-vindo. Não fiz o unboxing dessa peça porque isso é muito fácil de achar no YouTube. Ele vem numa caixa normal, nada demais, com os manuais, a fonte e a máquina. Não tem muito o que falar a respeito disso. Tirando isso, realmente a máquina é muito boa. Se vocês tiverem alguma dúvida, só perguntar nos comentários que eu respondo sem problema nenhum. E fiquem ligados para o próximo vídeo que eu vou provavelmente colocar em um gameplay do GTA V com a indicação do MSI Afterburner para vocês verem a temperatura, o uso da CPU e da GPU e também o FPS para vocês terem uma base melhor para ver se atende ou não ao que vocês estão precisando, tá certo? Eu nunca usei a máquina para editar vídeos, então nesse ponto não posso falar nada, mas pelo menos na parte de jogos ela atende muito bem. E realmente, assim, para quem está saindo de um notebook normal, indo, né, para ter o primeiro notebook gamer ou algo do tipo, realmente atende muito bem. Bom, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Qualquer dúvida, só mandar nos comentários que eu respondo. E então fica aí a dica de uma ótima peça, uma ótima máquina para quem quer um desempenho muito bom, vamos dizer assim, e que atenda por um preço baixo, né, atenda aí as expectativas de um notebook gamer, tá certo? É isso aí, galera. Obrigado e até o próximo vídeo.